Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. Então, esse é aquele momento que nós pedimos sempre, né? Deixe o que você está fazendo neste momento, dedique esses minutinhos para Deus, permita que a palavra de Deus entre no seu coração. Hoje, a palavra de Deus nos coloca algo muito importante na nossa vida. Porque muitas vezes o nosso cansaço, o nosso dia a dia, nós acabamos nos afastando de Deus. E hoje, através de um personagem tão importante no Evangelho chamado Bartimeu, que significa o filho da honra, hoje esse personagem nos coloca algo grandioso na nossa vida. Por isso, então, permita que essa palavra entre na sua vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o 30º domingo do tempo comum. E poder ouvir esse evangelho sobre esse personagem Bartimeu, aquele homem cego que estava à beira do caminho. Hoje podemos dizer que ele era um cego e mendigo, né? Podemos dizer que hoje esse evangelho de fato pode ter acontecido, né? Eu acredito que tenha acontecido exatamente isso, porque São Marcos, os evangelistas Marcos, Lucas e Mateus narram os três, né? Narram totalmente essa história. Então eu entendo que de fato tenha acontecido exatamente isso, que existia ali Bartimeu, ele estava à beira do caminho, era cego, mendigo, que gritou, até que Jesus pediu para que ele fosse e ele foi curado, né? Mas eu quero trazer algo voltado à parte espiritual da minha vida, da sua vida, dentro dessa história, desse contexto, porque Bartimeu hoje nos traz tanta importância nesse evangelho. Porque podemos tirar aqui coisas maravilhosas, porque quanto mais nós tentamos querer estar com Deus, mais as coisas vão nos afastando. Parece que eu quero estar com Deus, aí eu falo que amanhã eu vou estar com Deus, amanhã eu vou na igreja e as coisas vão acontecendo e vai me afastando de Deus. Então eu quero trazer para você hoje nessa história, nesse contexto, né, a parte espiritual da vida com Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu devo estar nesse caminho, esse cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Então logo ele não estava no caminho. Logo ele não estava na igreja, logo ele não estava com Cristo,
logo ele não estava com as coisas de Deus, logo ele não buscava as coisas de Deus, né? Ele estava totalmente ao contrário disso. E por isso era cego, porque não enxergava mais as coisas de Deus, não enxergava Cristo, não ouvia a palavra de Deus, estava completamente afastado da igreja. Então esse à beira do caminho é estar fora de Deus. E eu quero dizer para vocês que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todos os outros, vamos dizer, atalhos, né? Não é o caminho correto. Aliás, não é Cristo. O atalho muitas vezes nos leva a algo que seja rápido, mas que pode dar um problema para nós mesmos. Então hoje esse caminho é estar com Deus, é o encontro com Deus, é estar na casa de Deus. Exatamente isso que esse cego, espiritualmente falando, né, não enxergava as coisas de Deus. E aí, muitas vezes nós somos Bartimeu, porque muitas vezes nós estamos à beira do caminho, jogados ao caminho, largados ao caminho. E é tão bonito porque quando ele ouve então que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí algo aqui, ó, quando ele começa a gritar, muitos os repreendiam para que ele se calasse. Quantos de nós que tem vontade de estar na igreja, mas esses muitos de nós, quem seria? O meu irmão, a minha irmã, o meu parente, a minha família, a minha esposa, meu filho, enfim, pessoas que tentam nos afastar da igreja de qualquer jeito, né? Hoje eu vou à igreja, não, mas aí apareceu um filme, apareceu um jantar em família, apareceu alguém para o café da tarde, pessoas que vão chegando na nossa vida para nos afastar de Deus. Não vai não, vai amanhã. Isso acontece, né? Quem não passa por isso? E aí então esse Bartimeu, o filho da honra, Bartimeu não desiste. Não desiste. As pessoas queriam que ele se calasse. Cala-te, cala-te. Não queria deixar ele se aproximar e gritar para Jesus. Mas ele não desistiu. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitas vezes nós, com um probleminha que acontece, eu já desisto de estar na casa de Deus. Já desisto de procurar a Deus. Às vezes eu tenho dificuldade de procurar a Deus, é um cansaço. E aí quando eu chego na igreja, alguém não me acolhe bem, pessoas falando mal, enfim, coisas que podem acontecer no dia a dia porque somos humanos, né? Somos seres humanos, pessoas, e tudo é possível. E aí, por ver isso, eu falo, por isso que eu não venho na igreja. Qualquer coisinha hoje nos afasta. Mas Bartimeu aqui hoje, por isso que eu quero trazer esse lado espiritual nosso. Bartimeu não desiste. E olha que eles tentaram, cala-te, cala-te. E ele ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus hoje quer dizer para mim, quer dizer para você, se tem algo que está te afastando, algo que está deixando você longe da igreja, clame mais alto. Dobre seus joelhos no chão e clame, adore ao Senhor. Peça com vontade, peça na sua misericórdia, porque Jesus quer estender a mão. Jesus ali poderia ter falado, fique curado. Não, Jesus pede aos discípulos para trazer ele até Jesus, né? Poderia ter falado, está curado então, de longe. Mas não, Jesus faz algo muito importante. Então Jesus para e diz, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te. Jesus te chama. Meus queridos irmãos e irmãs, levanta-te.
Jesus te chama. Jesus me chama. Coragem. Essa preguiça, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, coragem, levanta, acorda. Jesus quer estar com você, mas para isso levanta. E aí esse mendigo, Bartimeu, cego, né? Cego do mundo de Deus, porque estava longe de Deus. O cego jogou um manto e deu um pulo. E olha que naquele tempo o manto era algo que eles usavam para pedir esmolas, né? Então, se eu não tivesse usando um manto, por exemplo, eu não poderia pedir esmola. Então, era como se fosse uma proteção para ele conseguir ganhar um dinheirinho. Então, ele larga tudo. Imediatamente. Ele joga o manto e dá um pulo, né? Naquela felicidade de irem ao encontro de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos muitas vezes a igreja do nosso lado. Isso quando a igreja não vai na sua casa. E nós não sentimos essa felicidade, esse desejo de estar com Deus. Por isso que Bartimeu hoje é uma lição de vida na nossa vida, é uma lição maravilhosa na nossa vida. Quem dera se nós agora tirássemos um pouquinho de Bartimeu, né, para trazer nas nossas vidas. Então Jesus perguntou a Bartimeu, né, o que queres que eu te faça? Nós lembramos no final de semana passado que os discípulos diziam o quê? Senhor, queremos que faça algo para nós. E Jesus fala a mesma coisa, o que queres que eu te faça? Eles falaram o quê? Quero ficar uma à direita ou uma à esquerda quando estiver na sua glória. Olha que Bartimeu diz: Mestre, que eu veja. Meus queridos irmãos e irmãs, olha a honra de Bartimeu. O desejo de sair da beira do caminho para estar no caminho, que é Jesus. Torna a dizer que hoje existem vários caminhos, né? Estradas, atalhos, mas que não levam ao mesmo lugar, porque são caminhos diferentes. Então, o que eu quero dizer isso? Existem hoje diversas oh meu Deus, que palavra difícil. Existem hoje diversos meios, denominações, né? De vários meios de levar a um caminho a Deus. A pergunta é: qual é o seu caminho? Qual caminho você tem entrado? Qual caminho você tem direcionado a sua vida? Torna a dizer que os atalhos podem levar. Mas eu quero lembrar aqui uma história que todos conhecem, Chapeuzinho Vermelho. Ela pegou o atalho e teve um encontro com o lobo mau. Que possamos tomar cuidado pelos atalhos da nossa vida, porque não tenho dúvida alguma que não vai te levar ao céu, porque quem vai te levar ao céu é Jesus Cristo, somente Ele, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que hoje possamos de fato estar nesse caminho, assim como Bartimeu jogou o manto e saiu, deu um pulo e saiu correndo, que possamos jogar esse nosso manto que hoje está pesado na nossa vida, por vários obstáculos, e você, mais do que ninguém, sabe qual é a sua dificuldade. Então entregue isso a Deus. Coloque a sua dificuldade a Deus e dê um pulo. Dê um pulo para a vida. Dê um pulo para esse caminho, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, por nós estarmos mais uma semana. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.